Olá, 16 de dezembro, estamos aqui para mais um vídeo. Eu tinha acabado de colocar em estreia o meu vídeo de arrebatamento no YouTube, mas eu resolvi fazer de novo porque eu tinha certeza que ele ia criar muita confusão e ele criou, então eu vou falar tudo de novo sobre o que eu penso do arrebatamento. Eu sou Tereza Oliveira, assistente social, faço mentoria, gosto muito do que faço, batalho pra caramba nas questões da hanseníase, mas hoje a gente vai falar de um assunto que eu sei que você vai se interessar, arrebatamento. Bora lá fazer o vídeo. No outro vídeo tinha som de trombeta, tinha uma parte de coisa, resolvi tirar tudo. Vamos ao que interessa realmente, né? O arrebatamento é um assunto que há muito tempo consome o meu pensamento. Consome porque eu acho que as pessoas, elas falam uma coisa na frente das câmeras, né? Elas falam uma coisa na frente da TV, do YouTube, das redes sociais, seja lá o que for, mas no fundo, a pessoa não pensa naquilo que ela está falando. Ela fala aquilo que as pessoas querem ouvir, porque ela quer likes, porque ela quer o canal dela grande para ela ganhar dinheiro. Eu não vou discutir o arrebatamento porque eu quero ganhar dinheiro. Eu vou discutir o arrebatamento porque eu sei que muita gente pensa como eu e não fala, porque quando a gente fala o que a gente pensa, principalmente numa questão dessa, que envolve religiosidade, e eu não sou uma pessoa de religiosidade, tá? É difícil, mas a gente chega lá. Por que eu estou falando isso? Por causa do corona, por causa da pandemia que a gente está vivendo. Outro dia, eu pensei comigo, meu Deus, tanta gente morrendo, será que nós estamos já no arrebatamento? Não, não pode ser o arrebatamento, porque no arrebatamento vai tocar trombeta e as pessoas vão para o céu, os escolhidos. Aí eu fico pensando, que Deus é esse? Como ele escolhe? Você vai, você não vai. Você fica, você sofre. Você está certo, você está errado. Será que o jeito que nós, seres humanos, vemos e sentimos o que é certo e o que é errado, é da mesma forma que Deus vê? Porque não tem como a gente comparar o que nós pensamos, o que nós refletimos, com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus faz. Quando eu digo Deus, eu digo o Criador de tudo isso. E as coisas ficam muito limitadas para se compreender quando a maioria dessas pessoas que colocam essa divisão, essa classificação de quem vai e de quem não vai, aqui na Terra, aqui no planeta. Até porque a maioria dessas pessoas considera que só existe o planeta Terra, o resto é invenção. Tem gente que até hoje não acredita que o homem foi à Lua. Tem gente que agora acha que a Terra é plana. Então, é muito complicado você discutir isso, mas eu estou topando a coisa. Eu estou aqui para falar para vocês aquilo que eu penso e eu tenho certeza que muita gente pensa como eu. E aí, quando você faz esse tipo de classificação, será que você não está fazendo exatamente o contrário do que Deus desejava que nós fizéssemos aqui no planeta? Que nós fôssemos aprendendo no nosso dia a dia a conviver com diferenças, que nós fôssemos aprendendo aqui no dia a dia que cada um é cada um e toda pessoa tem direito de errar e depois acertar, né? Mas também tem o outro lado. Tem um lado de que se Deus vai, por acaso, levar todo mundo, de que adiantou o sacrifício de se manter íntegro num mundo como o de hoje, onde o que vale é o que dá certo, não o que é certo. Então não teria sentido nenhum. As pessoas poderiam errar e depois, tudo bem, encontra a paz espiritual da mesma forma. É muito complicado, é muito complicado. E nisso
eu fiquei pensando que talvez o arrebatamento também não fosse e não seja como a gente lê, como a gente vê nas Escrituras. Talvez Deus tenha brincado mais um pouquinho conosco e nos tenha colocado nesse impasse. E a pandemia foi que me fez refletir dessa forma. Porque muitas pessoas estão indo embora e, tipo assim, semana passada eu estava aí, morreu. Nossa, foi para o hospital, ele não tinha nada. Como é que foi? Essa semana mesmo eu vi, foram 6, 8 crianças que morreram com um carro caindo dentro de rio. E tudo isso vai deixando você repensar naquilo que você tem como fé, naquilo que você tem como certo, como absoluto. Então tá, então nada é absoluto, nenhuma verdade é absoluta, muito menos o que eu estou falando, mas eu quero falar. O arrebatamento para mim tem sido todo dia, até porque o arrebatamento, ele ainda é uma teoria, né? E apesar dele estar nas Escrituras, ele continua sendo uma teoria, e uma teoria que começou a ter mais força no século XIX, que foi um momento de reavivamento de fé, inclusive, né? E aí, Deus, sabe, no meu pensamento, ele não dá tratamento preferencial para denominações. Ele dá tratamento preferencial para quem faz certo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que a única coisa que a gente tem que ter em mente, é a única coisa que a gente tem que praticar com afinco. O resto é doutrina. O resto chega a ser até hipócrita, porque as pessoas falam, batem no peito e não fazem. Não fazem. Se fizessem, o mundo não era tão desigual. Se fizessem, todos seríamos menos egoístas. E com certeza, penso eu que Deus estaria mais satisfeito. Então, para mim, o arrebatamento mesmo, ele é um encontro. E esse encontro, no meu pensamento, está sendo todo dia. Está sendo a cada momento que uma pessoa deixa esse planeta e vai para uma situação espiritual, como a gente considera que seja. Mas a gente também não tem certeza. Então, o que a gente pode tirar nesse momento de Covid, nesse momento de pandemia, importante para o ser humano? O que a gente tem que tirar de dentro da nossa fé, e cada um tem um tipo de fé, tem uma quantidade ou uma qualidade de fé, né? O que a gente pode tirar disso é que arrebatar, que é uma palavra que significa você retirar a pessoa rápido, ou uma coisa rápida, né? Desaparecer com essa coisa. Eu queria que desaparecessem, que fossem arrebatados os falsos profetas. Eu queria que fossem arrebatados por uma quarentena para que refletissem sobre o que dizem. Não se coloca o nome de Deus, não se colocam as Escrituras numa situação da pandemia para se ganhar dinheiro com visualizações nas redes sociais. Então essas pessoas eu gostaria muitíssimo que fossem realmente arrebatadas por uma quarentena, talvez até definitiva. Porque já que não entenderam até hoje que Deus não é assim, realmente deveriam repensar no que estão fazendo. E talvez até, sim, tenha até a oportunidade do começo. Mas arrebatamento, no final das contas, no que eu entendo pelo ser humano de hoje, já começou há muito tempo. Com trombeta, sem trombeta, ele já começou. É que a gente não percebe no dia a dia. Mas se você quer realmente conhecer o arrebatamento, não arrebanhe para você as pessoas, mas arrebanhe as pessoas para Deus. E naturalmente nós chegaremos até Ele. Fiquem com Deus
E vamos embora que tem mais história para contar em outro vídeo depois. Tchau, gente.